Graças e paz, amados de Deus. Olá, como é que vocês estão? Estudantes, iniciantes de teologia, tudo bem? Hoje é a nossa 36ª aula e nós vamos hoje vamos estar falando sobre, continuar, né? A nossa aula falando sobre o título, né? Os títulos acerca de Jesus. Na última aula estávamos falando sobre o título Cristo, ok? E se você é novo aqui no canal, muito prazer, eu sou o pastor Anderson Porto, ok? E dê o like aí, comente, ajuda a engajar o canal. Para você que não sabe, nós temos um grupo de WhatsApp, né, para aqueles que estão nos apoiando, né? A gente pede que você sente no coração, entende que esse canal é relevante e tem abençoado sua vida de outras pessoas. A gente pede a sua ajuda. O link está aqui embaixo nas descrições, ok? E você pode, a partir de R$ 5, né, aquilo que Deus colocar no seu coração, 5, 10, 15, dentro das suas posses, né, pode estar nos apoiando, abençoando este canal, em nome de Jesus. E quando você entra para o Apoia-se, a gente adiciona você lá no grupo do WhatsApp, a gente troca ideias, troca figurinhas, dicas teológicas, tira dúvidas, ok? E lembrando a você também que após alcançarmos um valor lá no Apoia-se, nós estaremos sorteando todo mês um livro de teologia para os apoiadores, ok? Então vamos seguir aqui. Isso. Estou na página 162 do nosso livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia. Diz o seguinte: no entanto, a nação em geral não entendia a conexão entre o ministério espiritual e o pensamento do Messias. Admitiam abertamente que ele fosse um mestre capaz, um grande pregador e ainda um profeta, segundo Mateus 16,13. Mas certamente não alguém que pudesse encabeçar um programa econômico, militar e político, aquilo que julgavam que o Messias deveriam fazer. Mas por que culpar o povo por tal expectativa? Em verdade, Deus prometera restabelecer um reino terrestre, conforme Zacarias 14, verso 9 em diante, e Amós, capítulo 9, e Jeremias, capítulo 23. Certamente, mas antes desse evento, deveria operar-se uma purificação moral e uma regeneração espiritual da nação, segundo Ezequiel 36. Tanto João Batista quanto Jesus esclareceram que a nação, na condição em que se encontrava, não estava preparada para participar desse reino. Daí a exortação: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo, Mateus 3,2. Mas enquanto as palavras reino dos céus comoviam profundamente o povo, as palavras arrependam-se não lhes causavam boa impressão. Tanto os chefes quanto o povo se recusaram a obedecer às condições do reino e, por conseguinte, perderam os privilégios do reino. Né? Todos vocês sabem, né? Tem essa noção que Israel tinha essa expectativa de um Messias político, de um Messias militar, de um rei, de um guerreiro, né? Que pudesse livrá-los do jugo de Roma. Obviamente, essa expectativa estava equivocada. Você tem uma ideia? Né? Jesus escolhe dentre os 12 um discípulo chamado Simão Zelote. Né? Havia o Simão Pedro, o tão conhecido Pedro, né? Que negou Jesus, e o tão conhecido Simão Zelote, conhecido entre eles, mas a Bíblia refere-se a ele muito pouco. Então, quem eram os zelotes? Os zelotes naquela época seriam uma espécie de ultranacionalistas, né? Indivíduos que queriam derrotar Roma, né? Derrubar o Império Romano, né? Ficavam tentando tramar a derrubada desta nação, né? Da presença romana ali na Palestina. E eles muitas vezes tinham táticas de terrorista, táticas guerrilhas. Eles eram também chamados de sicários. Por que sicários? Porque eles normalmente carregavam uns punhais aqui do lado, né? Uma espécie de faca pequena. E essa faca era chamada de sicar. E eles ficaram conhecidos também como sicários. Impressionante que Jesus tenha, né? Assim, às vezes a gente fica pensando, Jesus ali tenha escolhido, né? As pessoas assim, bem, para fazer parte dos 12, né? As pessoas assim, bem rejeitadas pela sociedade. Por exemplo, Mateus, né? O publicano que era odiado, né? Pela sociedade por ser cobrador de impostos e trabalhar para Roma.
esse Simão Zelote, né, também conhecido como Zelota também, muitos chamam de Zelota. Enfim, Jesus escolhe pessoas não muito agradáveis, né, e ao mesmo tempo chamam trabalhadores, pessoas também que não estavam tão envolvidas com essas questões políticas e com essas questões ultranacionalistas, que chamam pessoas comuns também, como Tiago, João, irmãos, que eram pescadores, Pedro também. E eu fico a pensar que deve ter sido assim no início bem complicado assim, o relacionamento deles. A Bíblia não dava tantos detalhes, né? Como é que eles lidavam uns com os outros, assim, dá alguns detalhes, mas digo, não tão profundamente. Como é que Pedro lidava? Pedro, um pescador, Tiago, João, com esses caras, né? Com o Simão Zelota, que era um cara meio que terrorista ali presente no meio do círculo ali, né? É claro que durante 3 anos de ministério Jesus foi tratando e muitos só vieram de fato a se converter no fim mesmo, né? No fim do ministério de terreno de Jesus. A gente percebe muito bem que embora... Isso é interessante, não? Olha só. Que embora eles tenham recebido autoridade para expulsar demônios, curar enfermos durante o ministério de Jesus, né? Nós pentecostais, pelo menos nós pentecostais, entendemos que eles só tiveram a experiência do novo nascimento lá em João capítulo 20. Experiência do novo nascimento. Quando Jesus sopra sobre eles, né? Só João que narra isso, né? Os sinóticos, os evangelhos sinóticos não mencionam isso. Sopra sobre eles o Espírito Santo. Né? Tem nada a ver com Atos 2, né? Que é um revestimento de poder para uma capacitação especial para anunciar o evangelho. Né? Então o novo nascimento se dá ali no finalzinho do ministério de Jesus, e ainda assim, mesmo ele tendo nascido de novo, Pedro vai negá-lo. O que significa isso? Significa que uma pessoa mesmo, tendo nascido de novo, tendo sido crente, tendo a experiência de conversão, ela comete falhas e erros, né? Ninguém é impecável, né? O próprio João vai escrever na sua epístola, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso. Olha só. Então a gente vai analisando essas questões, né, acerca dessa expectativa. Muitos estudiosos também acreditam que Judas Iscariotes também fizesse parte também, né, dos sicários. Muitos acreditam que ele se junta a Jesus, ali se aproxima de Jesus, acreditando que Jesus fosse esse líder político-militar que libertaria Israel de Roma. E durante os 3 anos ali, ele presente, caminhando com Jesus, ele foi percebendo que Jesus não tinha pretensões políticas, e muitos entendem que ele fica frustrado. Daí, no final do ministério de Jesus, ele trai ao Senhor, né? Isso é interessante. Mas seguindo aqui. Mas Deus, onisciente, previra o fracasso de Israel, segundo Isaías 6, versículo 9. E Deus, Todo-Poderoso, dirigira para a execução de um plano que fora mantido em segredo até aquele momento. O plano era o seguinte: a rejeição por parte de Israel daria a Deus a oportunidade de tomar um povo escolhido entre os gentios, que, juntamente com os crentes judeus, constituiria um grupo conhecido como a Igreja. Efésios 3:4, né? 3:4 ao versículo 6. Jesus mesmo deu a seus discípulos um vislumbre deste período, a época da igreja, que sucederam entre suas vindas, a primeira e a segunda, chamando essas revelações de mistérios, porque não foram revelados aos profetas do Antigo Testamento, segundo Mateus 13. Em certa ocasião, a inabalável fé demonstrada por um centurião gentil contrastada com a falta de fé em muitos israelitas descreveu, graças à sua inspirada visão, o espetáculo de gentios de todas as terras entrando no reino que Israel havia rejeitado, né? Tem aquela passagem, né, tão conhecida, né? Jesus se surpreende com a fé do centurião, nem mesmo de Israel eu vi fé como esta. Ou seja, um vislumbre ali, Jesus apontando, já prevendo, né, a entrada, né, dos gentios, fazendo parte futuramente parte da igreja,
né? E tanto é que o apóstolo Paulo é conhecido como apóstolo dos gentios, porque ele vai ter um ministério profícuo, né? Entre os gentios. E mais aqui, a crise prevista no deserto chegara, e Jesus se preparou para dar as tristes notícias a seus discípulos. Começou com muito tato a fortalecer-lhes a fé, com um testemunho divinamente inspirado acerca do seu caráter messiânico. Testemunho dado pelo apóstolo Pedro, o líder deles. Depois fez uma surpreendente predição em Mateus 16, 18 e 19, que é possível ser parafraseada da seguinte maneira: a congregação de Israel, ou seja, igreja, rejeitou-me como seu Messias, e seus chefes realmente vão excomungar-me, e eu sou a verdadeira pedra angular da nação. Mateus 21, 42. Mas nem assim fracassará o plano de Deus, porque eu restabelecerei outra congregação, a igreja, composta de homens como tu, Pedro, que crerão na minha divindade e caráter messiânico. Tu serás dirigente e ministro dessa congregação, e teu será o privilégio de abrir-lhes as portas com a chave da verdade do Evangelho. E tu e teus irmãos administrareis os seus negócios. Ou seja, ele faz aqui uma paráfrase, né? Sobre aquele texto, né? Tu és Pedro, né? E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, né? O contexto desse texto, você lembra que Jesus está perguntando, né? Que dizem os homens que eu sou? Aí Pedro vai dizendo, uns dizem que tu és um profeta, outros dizem que o senhor é Elias, etc. E ele vai, e tu, Pedro, e vocês? O que vocês dizem, pensam a meu respeito? Aí Pedro, né, se coloca como porta-voz dos discípulos e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde: sobre esta pedra, né, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, Pedro. Mateus 16, 18. Ou seja, a Igreja Católica Romana, você que foi católico sabe disso, vai interpretar esse texto dizendo que Jesus estava dizendo que sobre Pedro, sobre a figura de Pedro, a igreja seria estabelecida, seria edificada, construída. Nós evangélicos e protestantes discordamos dessa interpretação. Não há nenhum documento que comprove que Pedro, por exemplo, esteve em Roma, né, pregando. Não há. O que existem são assim, algumas tradições, alguns contos dizendo que Pedro passou em Roma. Quem esteve em Roma pregando foi Paulo, né? A Bíblia afirma isso, que foi Paulo. E você vê claramente ali que Pedro e Tiago, nos primeiros capítulos de Atos, né, até o capítulo 12, Pedro e Tiago ali como líderes da igreja de Jerusalém. Capítulo 13 até o capítulo 28, Lucas só se detém em Paulo. Então, se tivéssemos que dizer que alguém edificou, que alguém fundou, entre aspas, o cristianismo, né, foi Paulo. Tanto é que muitos historiadores seculares, não cristãos, dizem isso, que quem foi o fundador, o sistematizador do cristianismo foi Paulo. Né? O que nós entendemos, né, então? Quando Jesus diz, tu és Pedro e sobre esta pedra, que Jesus estaria fazendo um trocadilho ali. Né? Tu és Pedro e sobre esta pedra, sobre este fundamento. Porque o nome de Pedro em aramaico é Cefas ou Kefa, certo? Em grego é Petros, né? Então Jesus estaria dizendo, tu és Pedro, tu és uma pedra pequena, Pedro. Porque Cefa, Kefa, o nome dele, né? O apelido que Jesus deu para ele, porque o nome dele era Simão Kefa, Simão Pedro. Shimon Kefa, né? Em hebraico ou aramaico. Shimon Kefa. Então Jesus está dizendo, tu és Kefa, tu és pedrinha pequena. E sobre essa interpretação evangélica, Pedro, Simão, tu és Kefa, tu és uma pedrinha pequena. E sobre esta pedra, sobre a afirmação que você acabou de dizer agora, de que eu sou o Cristo, sobre este fundamento, sobre esta verdade que você acabou de dizer agora, é que eu vou edificar a minha igreja. Ok? Então nós evangélicos entendemos que Jesus iria fundamentar e edificar a sua igreja
sobre a afirmação que Pedro acabara de dizer naquele momento. Nós não entendemos que a igreja foi edificada sobre a figura de um homem, de um apóstolo, né? Que Pedro tem a chave do céu. Por isso essa ideia na igreja católica de que Pedro tem as chaves do céu, né? Esses contos, essas narrativas imaginárias que vêm da Idade Média principalmente, de que quando a pessoa chega no céu é Pedro que recebe ela lá no céu. Isso não está na Bíblia, isso não tem nenhuma base bíblica para ensinar e dizer essas coisas não, tá, gente? Né? Até porque quem nos conduz ao mundo espiritual após a nossa morte, Jesus vai dizer claramente lá na narrativa do rico e do Lázaro, que quando Lázaro morre, a alma dele é conduzida pelos anjos ao seio de Abraão. Veja, então essa é a nossa grande divergência entre os católicos, entre a teologia católica romana. Nós não cremos nos seus ensinos posteriores, nós cremos apenas na sola escritura, né? Somente na palavra, somente na Bíblia. A Igreja Católica não. A Igreja Católica acredita na Bíblia, no que foi ensinado nos concílios realizados por ela durante séculos e no que foi dito pelas encíclicas papais, são decretos dos papas durante esses séculos todos aí, milhares de anos, centenas de anos. Então eles colocam no mesmo nível de autoridade sobre a vida daquele que se diz cristão. Então eles vão acreditar em muitas fábulas, muitas invenções, né? Uma das principais invenções é a infalibilidade papal, né? A Igreja Católica acredita que o Papa é infalível. Mas quem criou essa doutrina? Foi uma doutrina criada pelo próprio Papa. Imagina, eu crio uma lei, e nessa lei eu digo que eu sou impecável, que eu sou infalível. Sou o próprio Deus falando na terra. Tudo que eu falo não tem erro. Que absurdo, meu Deus do céu. Nenhum homem na terra é infalível. Aquele que diz que não tem pecado, já citei. 1 João vai dizer. Então, veja bem, se eles ficarem só com a Bíblia desconstrói todas os falsos ensinos da Igreja Católica. Então eles entendem que a tradição está no mesmo nível de autoridade da Bíblia. Nós não concordamos com isso, porque a própria tradição da Igreja Católica, construída ao longo dos séculos, vai contra a palavra de Deus, ok? Então só para a gente entender essa questão. Voltando aqui. Cristo, portanto, fez um anúncio que os discípulos não compreenderam inteiramente, a não ser depois da sua ressurreição, em Lucas 24. Isto é, que a cruz era parte do programa de Deus para o Messias. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. No devido tempo, a horrenda profecia foi cumprida. Jesus poderia ter escapado à morte, negando sua divindade. Poderia ter sido absolvido se negasse que era rei. Ele, porém, persistiu em seu testemunho e morreu numa cruz que levava à inscrição: "Este é Jesus, o rei dos judeus", segundo Mateus 27:37. Mas o Messias sofredor ressurgiu dentre os mortos, segundo Isaías 53, e como Daniel havia previsto, ascendeu à direita de Deus. Daniel 7,14 vai dizer isso. De onde virá para julgar os vivos e os mortos. Depois desse exame dos ensinos do Antigo Testamento e do Novo, temos elementos para declarar a definição completa do título Messias, a saber, aquele a quem Deus autorizou para salvar Israel e as nações do pecado e da morte, e para governar sobre eles como Senhor e Mestre de suas vidas. Pensadores judeus compreendem que essa afirmação implica divindade, se bem que para eles isso constitui um escândalo. Clodot Montefiore, notável estudioso judeu, disse: "Se eu pudesse crer que Jesus era Deus, isto é, divino, então, obviamente, ele seria meu mestre. Porque o mestre do judeu moderno, é e só pode ser Deus." Sim, a maioria dos judeus não crê na divindade de Jesus, principalmente os rabinos das sinagogas judaicas, né? Aqui no Brasil, em todo lugar na Europa, nos Estados Unidos, eles não creem na divindade de Jesus. Aqueles judeus que creram e se converteram a Jesus nos tempos de hoje são chamados de judeus messiânicos. Eu não sei quantos dos irmãos sabem disso. Existe um comentário bíblico do Novo Testamento,
comentário bíblico judaico, de David Stern, nome do judeu. Ele é judeu messiânico, ele é um judeu que se converteu a Jesus e que escreveu esse comentário do Novo Testamento. Porque um judeu ortodoxo, ele não crê em Jesus e tampouco de que o Novo Testamento é a palavra de Deus, entendeu? Ele só crê só na Torá, que é a lei, né? Na Taná, que são os demais escritos do Antigo Testamento, ok? Muitos vão chamar de... Eles só falam palavras de Deus, Torá e Taná. Eles não falam Antigo Testamento. Por quê? Porque eles não entendem e não aceitam essa ideia de que existe uma nova aliança em Jesus. Não, eles não creem que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus se encarnou, que Jesus estabeleceu uma nova aliança, que eles são obrigados a aderir. Não, eles ainda vivem uma aliança. Eles estão na expectativa de que o Messias venha ainda. Não é que eles não acreditem que virá uma nova aliança. Eles acreditam que virá uma nova aliança com o Messias, mas eles não acreditam que Jesus de Nazaré, o qual nós cremos, que esse tenha sido o Messias. Certo? Então o judeu ortodoxo vai seguir ali os preceitos da lei, vão para a sinagoga nos cultos deles aos sábados, né? Só estudam somente a Taná, que é a Torá, certo? Mas aqueles que se converteram são chamados de judeus messiânicos, perfeito? Então vamos agora para o tópico. Filho de Davi, linhagem real. Este título é equivalente a Messias, né, o filho de Davi, pois uma qualidade importante do Messias era sua descendência davídica. A profecia referente a este título. Como recompensa por sua fidelidade, foi prometida uma dinastia perpétua a Davi, e foi dada uma soberania eterna sobre Israel à sua causa. Esta foi a aliança davídica, ou a do trono. Data desse tempo a esperança de que acontecesse o que acontecesse à nação no tempo assinalado por Deus, apareceria um rei pertencente ao trono e à linhagem de Davi. Em tempo de aflição, os profetas relembravam ao povo essa promessa, dizendo que a redenção de Israel, como também das nações, estava ligada com a vinda de um grande rei da casa de Davi. Aí existem várias profecias, Jeremias capítulo 30, Ezequiel 34, Isaías 55, Salmos 89, etc. Observemos particularmente Isaías capítulo 11, versículo 1, que pode ser traduzido da seguinte forma: um ramo surgirá do tronco de Jessé, pai de Davi, e das suas raízes brotará um renovo. Em Isaías 10, 33 e 34, a Assíria, a cruel opressora de Israel, é comparada a um cedro cujo tronco nunca faz brotar renovos, mas apodrece lentamente. Uma vez cortada, essa árvore não tem futuro. E assim descreve-se a sorte da Assíria, que desapareceu do palco da história muito tempo atrás. A casa de Davi, por outro lado, é comparada a uma árvore que terá novo crescimento do tronco deixado no solo. A profecia de Isaías é a seguinte: a nação judaica será quase destruída e a casa de Davi cessará como casa real. Será cortada junto à raiz. Entretanto, esse tronco sairá um renovo. Das raízes desse tronco sairá um ramo, o rei e Messias. Então, quando muitas pessoas quando se convertem, né, obviamente, talvez tenha algum de vocês tenha pensado assim, quando lia, né, no convertido, né, muitos novos convertidos quando leram ou leem, Jesus dizendo, Jesus é o filho de Davi. Tem gente que acredita de fato que Jesus é o filho de Davi. Filho mesmo? Não, filho significa descendente, né? Para mim, para você, parece ser óbvio, mas às vezes tem algumas pessoas que têm essa dificuldade de entender que significa descendência. Então, há uma profecia, um ramo, né, surgirá do tronco de Jessé. Né? Quem era o pai de Davi? O pai de Davi era Jessé. Certo? Então, um tronco brotará, surgirá do tronco, né, da descendência de Jessé. Porque de Jessé viria Davi, e da linhagem de Davi, milhares de anos depois, né, viria Jesus como um descendente. Aí você vê, Davi era da tribo de Judá, certo? Jesus também. De Davi até Jesus, centenas de anos se passaram, várias gerações,
certo? E você vai notar algo, que quando chega o tempo da vinda de Jesus, a família real simplesmente não tem mais nenhum reino. Jesus é de linhagem real, certo? Vem de uma linhagem de reis, mas ele simplesmente, no momento em que ele vem ao mundo, certo? Ele vem ao mundo sobre ali o domínio de Roma, a Palestina está sob o domínio de Roma, e Jesus nasce em Belém para ser criado, para passar sua infância e adolescência até o início do seu ministério, onde? Na vila chamada Nazaré. Certo? E historiadores afirmam, teólogos afirmam que Nazaré era uma vila tão insignificante, tão pequena, que nenhum registro fora da Bíblia menciona Nazaré. Que existiu ali nos tempos ali na Palestina, no tempo de Pôncio Pilatos, havia uma vila chamada Nazaré, na Galiléia. Para você ter essa noção de como a Nazaré era uma aldeia tão pequena. Enfim, Jesus era pobre. Não, aquelas ofertas que os reis magos trouxeram para Jesus, ouro, incenso e mirra, obviamente fica claro aí para a gente que Maria e José se utilizaram daqueles recursos para ficar o período, né, que eles ficaram foragidos no Egito, quando eles tiveram que fugir para que o menino Jesus não fosse morto por Herodes, certo? Então esses recursos não eram uma fortuna, de modo que eles ficaram lá praticamente 2 anos no Egito, retornam para Nazaré e vão viver regaladamente. Nada. Foi o que Deus providenciou para eles ficarem um período refugiados, até que Herodes viesse a morrer. E quando Jesus volta, né, Maria, José e Jesus voltam para Nazaré, José vai tocar sua vida ali, como carpinteiro, Jesus vai aprender o ofício também, e vão viver simplesmente humildes ali na Galiléia. Então, é interessante essa questão, né, de que por conta de tantos reveses na história de Israel, né, 4 séculos antes, eles haviam sido levados, Israel havia sido levado cativo para a Babilônia, né, e ali também já quem tinha linhagem real, como por exemplo Daniel também vinha de linhagem real, mas perdeu tudo, não tinha mais direito mais nada, foram subjugados por outras nações, né? Babilônia, depois o Império Persa, depois o Império Grego, posteriormente, séculos depois, Roma, né? E Roma só vai cair em 476 depois de Cristo. Praticamente aí 5 séculos de domínio do mundo. Então, estavam no início ali, no início desse império praticamente, podemos assim dizer, estava iniciando, né? Ainda não era o auge, mas estava iniciando, mas muito poder, o Império Romano. Então o rei Jesus, descendente de Davi, vivia de maneira humilde em Nazaré. Mas nem por isso ele deixava de ser um descendente de Davi, nem por isso ele deixava de ser da linhagem da tribo de Judá. Ok? Então a gente fica por aqui, mais essa aula. Deixa eu marcar aqui. Nós vamos, na próxima aula, retomar essa aula. Nós vamos ver sobre o cumprimento, né? Falamos sobre a profecia desse título Filho de Davi e o cumprimento desta profecia em nome de Jesus. Deus abençoe e até a próxima aula.